pessoal, tudo bem? Eu me chamo Nádia Santiago, sou advogada no Piauí. Estou aqui imensamente feliz pelo convite para tratar com vocês sobre um tema bastante importante: como iniciar na advocacia trabalhista. Porém, antes de dar início a essa nossa conversa, eu gostaria que vocês ficassem até o final, porque ao final dessa palestra eu tenho um presente para vocês do direito favorável. Então vamos lá dar início ao nosso tema de hoje. O nosso tema é um tema muito importante, onde eu acredito que todo advogado iniciante que acabou de passar no exame de ordem deveria procurar saber mais para diminuir suas dificuldades. Como iniciar na advocacia trabalhista? Os profissionais que trabalham ou que pretendem trabalhar na área trabalhista devem se preocupar em como ser um bom advogado trabalhista. Como assim, Nádia? Bom, o profissional precisa entender tudo sobre as atribuições do advogado trabalhista e também sobre esse mercado. A gente costuma ouvir bastante que o mercado advocatício está saturado. Existem muitos advogados e que não tem mais espaço para ninguém. Graças a Deus, isso não é verdade. Sempre tem espaço para aquele advogado que procura se destacar, que procura um diferencial na sua carreira, que procura ter conhecimento a mais do que os que estão nivelados da mesma forma. Então, assim, tem espaço para todo mundo. E eu trouxe aqui alguns slides para que eu consiga passar para vocês alguns itens, alguns requisitos para que vocês, jovens advogados, consigam sobressair na frente daqueles advogados que também estão iniciando, mas que não procuram se atualizar. Aqueles advogados que não procuram estar em constante, como é que eu posso dizer? Em constante procura de conhecimento. O primeiro requisito: saber quais são as atribuições de um bom advogado trabalhista. O advogado trabalhista é o profissional que atua na representação de empresas ou pessoas em disputa entre empregado e empregador, questões sindicais e questões afins. E é importante e interessante saber que o advogado, ele pode tanto representar o empregado quanto o empregador. Ou seja, existem várias maneiras do advogado trabalhista se manifestar interesse por alguns dos lados. Na maioria das vezes, ele procura estar ou acompanhando a empresa, acompanhando o empregado. Ok. O direito do trabalho, ela é uma área bastante especial porque ele é bem específico, onde atua em uma justiça especializada. Ela é uma justiça especializada. É a chamada justiça do trabalho. Nossa, Nádia, mas até agora você não trouxe nada de importante. Aí é que está. Enquanto eu estive presidente da comissão do jovem advogado, alguns advogados iniciantes reservadamente me procuravam porque tinham até vergonha de manifestar isso na presença de outros. Mas eles me procuravam e diziam que não sabiam diferenciar quando seria para a justiça do trabalho, que seria justiça comum, que seria justiça federal. Isso é comum, mas não é vergonhoso se você procurar ter o conhecimento correto, procurar saber corretamente onde funciona cada justiça e cada justiça especializada. E é por isso que eu sempre digo que o bom advogado trabalhista, ele precisa estudar bem e muito a Constituição, os seus artigos 6º e 11, que trata lá sobre os direitos sociais, e além desses
artigos da Constituição e dentre outras leis infraconstitucionais, o advogado trabalhista ele precisa conhecer bem a CLT, porque é a CLT que regula todas as relações trabalhistas. Alguns exemplos da atuação profissional do advogado trabalhista são relacionados a quê? A rescisão, a demissão, cálculo de hora extra, saldo de salário, férias, acidente de trabalho, questões envolvendo o FGTS e seguro-desemprego. Essas são as principais relações que o advogado, às vezes, ele é procurado. Quanto à relação ao empregado, na maior parte dos casos, os advogados trabalhistas são procurados por clientes após não terem mais vínculo com a empresa, porque enquanto eles têm vínculo com a empresa, eles têm aquele receio de pleitear algum direito seu judicialmente e posterior serem demitidos. Eles têm sempre aquele receio. Então, se existe algum problema, se existe alguma dificuldade na relação, está faltando alguma coisa na sua relação de emprego, eles sempre, após a demissão, eles procuram o advogado trabalhista para relatar o que aconteceu, para dizer o que deixaram de receber e pleitear judicialmente. Na maioria das vezes, como já foi dito, eles dizem que ficou faltando o pagamento de férias, o pagamento de 13º, hora extra, que trabalharam demais e não foram remunerados por isso, que devem ser calculadas horas extras, e eles vão querer pleitear judicialmente. Em alguns casos também, os advogados trabalhistas são responsáveis por mover ações coletivas. São aquelas, por exemplo, as demissões em massa. Os advogados trabalhistas também podem fazer isso. E quanto à relação com o empregador, é comum que as empresas elas já possuem em seus quadros um jurídico específico, uma assessoria jurídica específica, tanto para defender quando forem pegos de surpresa com alguma reclamação trabalhista, e tanto para se resguardar futuramente. Às vezes as empresas fazem esse trabalho de precaução, procuram ter em seus quadros uma assessoria jurídica para se resguardar futuramente de qualquer objeto de reclamação trabalhista. O segundo item: como está o mercado de trabalho no direito trabalhista. Então, a demanda na área trabalhista ela está bem alta, tanto para a parte das empresas, né, que sofrem demandas, sofrem constantemente processos por funcionários, como por funcionários que movem ações contra aquelas empresas que não o tratam da forma que deveriam, entendeu? Então, o advogado trabalhista, ele sempre está atuando. E além de, como eu já falei anteriormente, essas empresas também, elas estão procurando fazer realizar um trabalho preventivo e procuram o advogado trabalhista para evitar passivos futuros. O item 3. E afinal, como ser um bom advogado trabalhista? Então, o primeiro passo que eu disse lá no início é estudar, e estudar bastante a CLT, algumas outras leis infraconstitucionais e a Constituição. E em seguida, para entender como ser um bom advogado trabalhista, é importante que a gente reflita sobre alguns mandamentos que eu vou falar agora, que são essenciais para alavancar a carreira do advogado iniciante. São 8 mandamentos da advocacia que o advogado trabalhista
pode inserir na sua área. Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento, ser organizado, é fundamental. Porque qual é a impressão que o advogado vai querer passar para o seu cliente quando ele adentrar o seu escritório? Mais especificamente, para aquele que tem já um escritório de advocacia. Você vai ter que fazer daquele ambiente um ambiente mais organizado possível, porque aquele ali será o primeiro contato com o cliente e ele vai ter uma impressão boa ou impressão ruim. E para aquele advogado que não tem escritório ainda, mas que precisa ser organizado de qualquer forma, para mostrar para o cliente que você é o advogado de confiança, é o advogado certo que ele precisa, é importante que você tenha um domínio da entrevista que você vai ter com o seu cliente. É muito importante que o cliente fique seguro dessa relação, porque a relação entre cliente e advogado é uma relação de confiança, entendeu? Então, é importante que o advogado esteja seguro, esteja bem para fazer aquela entrevista com o seu cliente, para passar uma boa impressão. E quando a gente fala de organização, é importante dizer que advogado, ele tem que cumprir com seus prazos direitinho. Então, advogado, por favor, nunca percam prazos. Os prazos processuais é uma obrigação fundamental do profissional da advocacia, em qualquer área que ele exerça. Então, mandamento 1, ser organizado. Mandamento 2, estar aberto a novas oportunidades. Como assim? Ninguém é sucedido muito bem se mantém a cabeça fechada para os negócios, não é? Se você não abre os olhos, não enxerga as oportunidades, e se não enxergam as oportunidades, não consegue bons clientes. Uma dica que eu sempre digo e que eu ouvi já de outros colegas é que é importante que o advogado sempre esteja ligado no mercado onde ele está inserido, que ele estude bem, que ele se mantenha atualizado, para poder detectar, poder sempre detectar quem poderão ser seus futuros clientes. É importante, então, estar aberto a essas novas oportunidades. E independente, algumas áreas do direito, elas se conectam. Então, é sempre importante você saber tanto da sua área específica que você atua, como de outras áreas correlacionadas, exatamente para você não ser pego de surpresa. Vocês têm que estar aberto a novas oportunidades. Este é o mandamento 2. O mandamento 3, estar aberto às novas tecnologias. A gente tem por aqui alguns advogados já experientes que estão tendo problemas, complicações com os novos programas que estão surgindo. Tanto o PJE quanto o PJE Calc, que muitos advogados que eu conheço ainda não têm uma familiaridade, uma boa relação com esses programas. Eles têm uma dificuldade muito grande. Então, é importante que o jovem advogado, o advogado iniciante, já esteja aberto a essas novas tecnologias. Porque a gente sabe que cada dia que se passa, as tecnologias estão surgindo. E elas estão surgindo para melhorar as nossas vidas. Não é mesmo? Então, é importante que você esteja sempre procurando desenvolver, procurando conhecer, fazer curso, saber como é que se usa essas tecnologias, para que vocês não sejam pegos de surpresa futuramente, para que vocês não achem que é uma coisa e quando for usar na prática é totalmente diferente, tá bom? Estejam sempre cientes disso, de que é preciso estar aberto a todos os tipos de tecnologia, exatamente para você se sobressair dos outros.
ficar sempre à frente dos outros. Este é o mandamento 3. O mandamento 4, dominar o poder de persuasão e da comunicação interpessoal. Gente, olha, esse mandamento 4, eu costumo dizer que ele é muito importante, porque é um dos mandamentos do advogado que mais exige treino e talento, que tem que ser dominar o poder de persuasão e da comunicação. Muitas pessoas, elas nascem com essas habilidades, mas para quem ainda não as tem, precisa procurar se desenvolver, precisa procurar um meio de desenvolver essa persuasão, desenvolver essas habilidades de comunicação. É possível, existem vários treinamentos, com foco e disciplina, você consegue ter essas habilidades que são essenciais. A persuasão, por exemplo, ela é importante para você convencer o seu cliente de que você é a melhor pessoa para resolver o problema dela. Vocês acreditam? A persuasão e a comunicação, ela é essencial para se expressar de forma clara. A comunicação, vocês não precisam usar aqueles termos técnicos com seu cliente, porque provavelmente ele não vai entender exatamente do que você esteja falando. Então, com a comunicação de forma certa, de forma equilibrada, sem ser tão técnico, mas sem ser tão abaixo do tecnicismo, você vai saber conquistar o seu cliente na sua primeira impressão. E também é importante essa comunicação interpessoal, porque futuramente, caso vocês tenham alguma intenção mais na frente, é um diferencial para você fazer boas apresentações, boas palestras, debates e se destacar nas audiências. Então, esse é o mandamento 4, dominar o poder de persuasão e da comunicação interpessoal. Mandamento 5, construir a sua reputação com paciência. Gente, a credibilidade, ela é gerada diariamente. A sua reputação, o tempo, um bom trabalho construirão a sua reputação e farão com que seu escritório e seu nome sejam reconhecidos futuramente. No entanto, você precisa ter paciência. É fundamental ter paciência neste ponto. E é fundamental também tratar com seus clientes com respeito, com ética, com honestidade e profissionalismo, porque, como dizem, a melhor propaganda é o boca a boca. Então, se a gente fizer um bom trabalho com o seu cliente, ele vai sair falando bem de você, ele vai lhe indicar futuramente. E isso vai contribuir para a sua reputação. Com o boca a boca, daquele primeiro contato, daquela honestidade, daquele profissionalismo que você teve com o seu cliente, ele vai lhe indicar para todas as pessoas possíveis que tiver algum problema e queira pleitear judicialmente. Mas, como eu falei, requer paciência. Essa construção da reputação requer bastante paciência. Mandamento 6. Entender que o sucesso depende de suas escolhas. Como assim, Nádia? Pois é, gente. Esse item aqui eu tenho até uma história para contar para vocês de uma experiência de um advogado que eu conheço. Entender que o sucesso depende de suas escolhas. Então, você pode saber de cor todos os códigos, ser organizado, ser inteligente, ter um excelente poder de persuasão e conhecimento. Mas se você fizer más escolhas na sua vida profissional, infelizmente a sua carreira não irá progredir. Pelo contrário, ela irá por água abaixo. Eu conheço uns advogados, que eu não vou falar exatamente o nome,
são extremamente inteligentes, fazem uma audiência de dar inveja, que tem um poder de persuasão e organização invejável também, mas que não conseguem estar no topo da advocacia, não conseguem ser destaque, não conseguem ser chamado de advogado renomado e ser um exemplo para aquele advogado iniciante. Conversando com esses advogados, eu descobri que por alguma razão, eu não vou dizer quais são, porque é de foro íntimo, eles tiveram escolhas erradas durante a sua carreira. Optaram por escolhas erradas. E é por isso que eu digo, não adianta você seguir todos esses mandamentos se em outras ocasiões vocês fizerem escolhas erradas, porque a sua carreira não vai alavancar. Em algum momento da sua vida, se você fizer escolhas erradas, a sua carreira ela pode ir por água abaixo. Então eu sempre digo, tenha um bom planejamento, tenha bons advogados associados, tenham bons advogados parceiros. E esse planejamento, ele serve para evitar que você acabe não conseguindo dar o seu melhor em algumas tarefas da sua carreira. Por isso, sempre tem esse bom planejamento, junto com a organização. E outro item, sobre entender as suas escolhas. Não esperem que os advogados, os clientes, batam na sua porta. Esse tipo de captação de clientela já está ultrapassado. O cliente não vai mais até a sua porta. Então eu sempre digo, sempre que você tiver a oportunidade de estar conversando com alguém, se identifique como advogado. Procure sempre estar conversando com as pessoas, porque, olhe, isso é verdade. Sempre uma pessoa tem algum problema para resolver judicialmente. Sempre. E isso eu ouvi de um advogado, amigo meu, e eu procurei saber se realmente isso acontecia, e é verdade mesmo. Então, sempre que você tiver essa oportunidade, identifique-se como advogado de uma forma ética, é claro. Saiba conversar, saiba se expressar, saiba dizer que há resolutividade para tudo. Saiba mostrar para aquela pessoa que você sabe como ajudá-lo. Este é o mandamento 6. O mandamento 7. Sempre procurar aprender. Se manter atualizado constantemente. Não é porque você estudou na melhor escola, na melhor faculdade, fez a melhor especialização, que você não vai precisar mais estar estudando. Você não quer dizer que você está bom para sempre, está preparado para sempre. Um dos maiores erros dos advogados é a acomodação. Então, se eu posso dar alguma dica para vocês, sempre estejam se reciclando, participando de congressos, participando de palestras, de cursos, sempre se reciclando na sua área de atuação. É muito importante isso. Nunca perca a sede de aprender e experimentar todos os dias algo novo. Se você procurar, você consegue se destacar mais ainda naquela sua área de atuação. Porque se você procurar estudar, procurar se aprofundar naquela área, você sempre vai encontrar meios diferentes de resolver alguma questão. Então eu sempre digo, o aprendizado contínuo, ele fortalece e nos torna mais inteligentes. Esse é o mandamento 7. E o mandamento 8 é o ensinar. O ensinar, ele é uma excelente forma de aprendizado. Por quê? Porque você está sempre retomando o que um dia experimentou pela primeira vez, o que um dia você aprendeu.
Quando você ensina alguém, você automaticamente está se reciclando, está aprendendo e tornando essa habilidade cada vez mais forte. Você pode gravar vídeos sobre determinado assunto da sua área, usar o Instagram de forma positiva para isso, para compilar algumas ideias, para levar para o público algum conhecimento da sua área específica, entendeu? Porque a partir do momento que você ensina os outros, você também está aprendendo. E isso é muito importante. Eu costumo dizer que a partir do momento que você está ensinando, seu poder de persuasão na hora de negociar com o cliente e também para se posicionar no mercado, acaba se tornando referência na sua área de direito, na sua área de atuação. Se você, por exemplo, escrever alguma tese trabalhista, alguma tese, alguma monografia, algum tema na área trabalhista, compartilhe. Isso poderá abrir algumas portas para a sua carreira da advocacia. Você pode conciliar, entendeu? E esses mandamentos, eles são essenciais, são requisitos importantes para que o advogado que está iniciando, o advogado que está sem uma base profissional, porque a gente sabe que as faculdades hoje, elas não preparam o profissional para a advocacia. Eles trazem uma bagagem de conteúdo muito boa, muito grande, mas a prática em si, eles não trazem para a vida profissional do advogado. E isso é muito importante que se tenha, muito importante que se tenha. Então, se todo advogado que está iniciando sua carreira buscar saber quais são as dificuldades, quais são as maneiras de driblar essas dificuldades e ter sucesso mais na frente, sempre procurem, se reciclem, estude, façam especialização na sua área específica. É muito importante você ser especialista na sua área de atuação, muito importante mesmo. E para finalizar, este foi o mandamento número 8, o mandamento ensinar. Eu encerro essa conversa com vocês, extremamente feliz pela oportunidade que a mim foi dado. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma, que tenha ficado algum conhecimento, que eu tenha trazido alguma experiência para vocês, que vocês consigam, a partir de agora, deslanchar, sabe, ter um direcionamento para driblar dificuldades que vão aparecer futuramente. Pode aparecer, como não pode aparecer. Sempre procurem estar inseridos na advocacia. Network com outros advogados é excelente, exatamente para você buscar parcerias. O advogado, quando inicia, ele faz muita diligência, mas as diligências baseadas nos valores das tabelas correspondentes que existem nas todas as seccionais, tá bom? Façam as diligências, desde que baseado nos valores dados pela OAB da sua seccional. Minha gente, então, qualquer dúvida, eu agradeço a oportunidade, agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, você pode entrar comigo pelo Instagram, @nsantiago.adv, falar comigo pelo direct, que eu posso ajudá-los de alguma forma. Fiquem bem à vontade para isso. Então, como eu disse para vocês lá no início, que quem ficasse até o final tinha um presente do direito favorável para vocês, agora eu vou anunciar qual é. O presente. Estão abertas as inscrições do curso online Audiência Trabalhista na Prática. É o único curso ministrado por um juiz do trabalho e 2 experientes advogados trabalhistas. Então, se você fizer a inscrição,
Utilize o código Nádia Santiago para garantir 25% de desconto. Olha aí, que máximo! Todo advogado iniciante deve fazer um curso de audiência trabalhista, porque onde eles encontram a maior dificuldade na sua atuação é na advocacia, é na audiência trabalhista. Então, esse desconto, esse código está válido até o dia 31 de agosto. O código Nádia Santiago, 25% de desconto. As inscrições estão abertas e são feitas no site cursodireitofavorável.com.br. Pessoal, não percam essa oportunidade de se inscrever neste curso Audiência Trabalhista Prática. Vai ser excelente. Os profissionais são renomados, altamente experientes, que vão trazer uma bagagem para vocês que vocês vão amar, eu tenho certeza. Então, eu agradeço muito a oportunidade que foi dada. Estou muito feliz. E qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, entre em contato comigo no @nsantiago.adv. Tchau, tchau. Um grande abraço.